A Ilha Orangel, um refúgio russo. As raposas do Ártico chegam a roubar 40 ovos de ganso das neves por dia, escondendo-os para alimentar as suas crias. Imobilizada no espaço e no tempo, a Ilha Orangel é um paraíso para a vida selvagem. O semirrígido acelera pelo meio da chuva gelada, contornando grandes blocos de gelo, subindo e descendo sucessivamente a forte ondulação do mar de Chukchi, enquanto tateamos lentamente o rumo na direção de uma orla costeira obscurecida pelo nevoeiro. Embora o guia russo assevere que existe uma grande ilha mesmo à nossa frente, tenho dúvidas. Por fim, a neblina dissipa-se e, de repente, a ilha ergue-se diante de nós, com a sua presença escura acentuada pelas refrações da atmosfera do Ártico. Um território de 146 quilômetros de comprimento, com montanhas douradas pintalgadas por cores berrantes das flores da tundra. Ao avistar este panorama em 1881, John Muir, o primeiro visitante a descrever a Ilha Orangel ao mundo, alardeou o seu lirismo. Chamou-lhe uma grandiosa imensidão bravia na sua frescura incólume, terra agrestemente solitária situada no mais distante extremo da criação, queimado pelo gelo. Atualmente, a Ilha Orangel é uma das reservas naturais menos frequentadas e de acesso mais restrito em todo o mundo. Para ser visitado, este território requer obtenção de várias licenças do governo e o acesso só é permitido por helicóptero durante o inverno ou por navio quebra-gelos no verão. Aguardando-nos junto ao local de aterragem, em Rodgerskov, encontra-se o vigilante da natureza Anatoly Rodionov, um russo forte e musculado, vestido com uniforme camuflado de tons cinzentos acastanhados, que traz uma pistola de alarme e um pulverizador de gás de pimenta usado como repelente contra ursos. Anatoly vive aqui durante todo o ano, aprisionado na companhia de alguns colegas e de uma população de ursos polares esfaimados. Privete, bem-vindos ao Strouvangelia, exclama, com o entusiasmo exagerado de um jovem esfomeado de sonho de companhia humana. Durante 9 meses, só ver 3 cores, branco, preto e cinzento. Eu não gostar do inverno aqui. Uma fêmea de urso polar e 2 crias farejam presas. A Ilha Orangel já foi apelidada de maternidade dos ursos polares. Há anos em que centenas de fêmeas passam aqui o inverno com os seus filhotes. Anatoly conduz-nos, através de uma praia de cascalho juncada de ossos de baleia morsa, até o Zakhovskoye, uma cidade fantasma da era soviética. Há barris ferrugentos empilhados por toda parte. Cabanas envoltas numa crosta de gelo, algumas das quais destruídas para obtenção de lenha, foram construídas sobre a turfa esponjosa formada por líquenes e musgo. Estruturas de radar em desintegração inclinam-se na direção do mar e o cabo de fixação de uma antena de rádio agita-se ao sabor do vento forte. As janelas de um balneário russo foram fixadas com pregos de 12,5 centímetros para manter os ursos à distância. 275 metros mais à frente, um jovem macho curioso fareja com interesse. Anatoly fita com ar conhecedor. Aquele patife fazer-nos visita noite passada, resmunga. A Ilha Orangel foi classificada como Zapovednik, reserva natural sob gestão federal, em 1976 e continua a ser uma das mais frias e longínquas zonas de paisagem bravia protegidas da Rússia. Com 7.510 km², a ilha localiza-se sobre o meridiano 180º e bem poderíamos chamar-lhe Galápagos do extremo setentrional. Apesar da severidade do clima, e em muitos sentidos por causa dele, o Orangel possui enorme abundância de animais. A ilha é o mais importante território do planeta para os ursos polares. Sabe-se que um número máximo de 400 ursos desembarca aqui no inverno para criar os seus filhotes. Como as alterações climáticas tornam o gelo flutuante menos fiável, nos últimos anos os ursos polares têm procurado refúgio na ilha de verão. O Orangel assegura igualmente o sustento da maior população mundial de morsas do Pacífico e possui a única colônia de nidificação do ganso das neves em toda a Ásia. Serve de lar a corujas das neves, bosão mascarados, raposas do Ártico e renas, bem como populações de lemingas e aves marinhas. E contudo, em flagrante contraste com a lamacenta região continental da Sibéria, aqui não existem mosquitos. Desde tempos remotos que a Ilha Orangel tem estado posicionada sobre aquilo que poderíamos denominar como rebordo do gelo. Como a ilha nunca ficou completamente gelada nas glaciações mais recentes, nem nunca foi completamente inundada pela água do mar durante os períodos de recuo dos gelos, os solos e plantas dos vales localizados no seu interior proporcionam um vislumbre de uma tundra incólume do Pleistocênico, sem igual no planeta. Uma visita a Orangel representa um recuo ao passado em centenas de milhares de anos, diz Mikhail Stizov, cientista do WWF, Fundo Mundial para a Natureza,
que viveu 18 anos na ilha. Trata-se de um lugar com biodiversidade antiga, mas também muito frágil. Segundo criam os paleontólogos, o Rangel foi também o derradeiro local do planeta onde viveram os mamutes lanudos. Uma subespécie anã subsistiu ali até aproximadamente 1700 a.C., mais de 6.000 anos depois de as populações de mamutes se extinguirem em todos os outros lugares. As suas presas curvas podem ser encontradas por toda a ilha, jazendo sobre as praias, nos leitos dos riachos ou mesmo encostadas às cabanas dos vigilantes da natureza. São troféus de uma época passada. Quando as pirâmides estavam a ser construídas no Egito, havia elefantes a deambular por Orangel, diz Alexander Gruzdev, diretor da reserva. A sua proximidade e, em contraste, o seu simultâneo isolamento relativamente às massas continentais da Ásia e da América do Norte criaram uma estrutura natural única. Não existe mais nenhum lugar assim no planeta. Embora os animais do Ártico há muito prosperem em Orangel, o mesmo não se pode dizer acerca dos seres humanos. Situada a 140 quilômetros ao largo da costa nordeste da Sibéria, o Orangel foi, durante muitos séculos, pouco mais do que um boato, uma miragem, um sonho envolto em nevoeiro. Era talvez uma ilha, possivelmente um continente, talvez uma passagem mágica até ao polo. Ao longo de grande parte do século XIX, a terra de Orangel representou um hipotético reino localizado do outro lado do mundo conhecido. Antes de ser provada a sua existência, a ilha Orangel foi sucessivamente designada por vários nomes provisórios: Terra de Tiquejen, Ilha Plover, Terra de Kelet. O Orangel pairava na imaginação dos cartógrafos e alguns presumiam que a ilha seria um prolongamento da Groenlândia, que se estendia através do polo. No século XIX e até o início do século XX, praticamente todas as expedições de exploração que se aventuravam até as proximidades de Orangel estavam condenadas. Em inícios da década de 1820, caçadores Chukchi oriundos da costa nordeste da Sibéria referiram ao explorador russo Ferdinand von Orangel a existência de uma terra norte que por vezes, em dias de boa visibilidade, podia ser avistada. O Orangel navegou rumo a essa terra mítica, mas foi impedido pelo gelo e fracassou na sua tentativa, não obtendo sequer um vislumbre da ilha. Quase 30 anos depois, o comandante de um navio inglês em busca da expedição de Sir John Franklin pensou ter lobrigado uma grande ilha no Ártico, tremeluzindo ao longe. Mais tarde, vários comandantes de navios baleeiros insistiram tê-la avistado, embora as suas reivindicações fossem contestadas, uma vez que o Ártico é famoso pelas suas miragens. Uma expedição norte-americana enviada ao Ártico em 1879 aproximou-se bastante de Orangel. Foi o suficiente para que o seu comandante, George Washington de Long, apurasse não se tratar, afinal, de um continente polar. No entanto, de Long nunca conseguiu desembarcar em Orangel. O seu navio, o USS Jeannette, ficou retido nos gelos polares durante quase 2 anos, até se afundar 1.290 quilômetros a noroeste. Foi só em agosto de 1881 que um grupo de norte-americanos a bordo do navio a vapor Thomas L. Corvin, que patrulhava o Ártico em busca do perdido Jeannette, desceu em Orangel e provou, de uma vez por todas, a existência de terra firme. O grupo de busca, no qual se incluía o jovem Muir, hasteou a bandeira do Zéu e reivindicou Orangel como nova possessão norte-americana em nome do seu presidente. O grupo do Corwin chamou a ilha Nova Colômbia, mas o nome nunca vingou. Nesse mesmo ano, Muir publicou em São Francisco a primeira descrição de Orangel numa série de artigos jornalísticos, mais tarde compilados num diário. A ilha permaneceu em isolamento quase total durante mais de 30 anos. Seguiu-se então uma série de sucessivas expedições malogradas, começando pela expedição ao Ártico Canadiano de 1913, cujos sobreviventes se viram obrigados a abandonar o seu bergantim Kaluk, esmagado pelo gelo, caminhando penosamente durante 130 quilômetros sobre o gelo polar até se refugiarem em Orangel. Quando foram salvos 8 meses mais tarde, 11 dos 25 homens tinham perecido em Orangel ou nas suas proximidades. Uma iniciativa canadiana lançada em 1921 para povoar a ilha Orangel redundou em mais 4 mortes. Em 1926, os soviéticos, numa tentativa de alargarem a sua soberania a Orangel, promoveram a deslocação forçada de Chukchi provenientes da Sibéria para a ilha. Uma minúscula colônia subsistiu ali até a década de 1970, época em que, com a criação da área protegida, os descendentes dos povoadores originais começaram a ser repatriados para o continente. A região em redor de Orangel não é conhecida por possuir reservas petrolíferas substanciais e, mesmo que as possuísse,
É provável que a presença do gelo durante quase todo o ano tornasse a sua extração proibitivamente difícil e dispendiosa. Num futuro previsível, o Wrangell continuará a ser um laboratório natural para os animais do Ártico e para os humanos que os estudam. Os cientistas que visitam a ilha afirmam existir algo memorável e imponente nesta paisagem do Pleistocênico. Sentimos-nos como se tivéssemos chegado ao fim da Terra, afirma Daniel Fizer, paleontólogo da Universidade de Michigan. É um ambiente incólume, diz Irina Menuzina, que passou 32 temporadas na ilha Wrangell estudando a coruja das neves e a raposa do Ártico. Sentimos-nos tão próximos dos processos mais primitivos do universo: o nascimento, a morte, a sobrevivência, o recuo e o avanço das populações. Todos os anos, sempre que regresso a Wrangell, sou de novo infectada pelo Ártico.